Somos uma geração de papéis trocados. A nossa geração está estranha, quer ver? Nós temos idosos, velhos, que querem ser jovens. Nós temos jovens que querem ser crianças. E nós temos crianças que agem como idosos, como velhos. Essa confusão que existe na nossa sociedade acaba atrapalhando todas as relações que a gente tem no mundo, todas. Porque as pessoas não assumem o devido papel, o que Deus preparou para ela. Então hoje nós vamos falar sobre assumindo a nossa idade, onde a minha idade cronológica vai ser a mesma idade mental. Então vai ser um vídeo de alerta para a gente pensar se a minha vida reflete a idade que eu tenho, ou se eu estou querendo estar fora da minha faixa etária, da minha faixa de idade. Então a gente vai bater um papo hoje pegando 4 fases da nossa vida. Primeiro as crianças, falando da inocência das crianças. Depois nós vamos unir os adolescentes, lembra, adolescentes não aborrecentes, os adolescentes com os jovens, segunda fase. Terceira fase é a fase adulta. E a quarta fase é a fase dos idosos. A gente vai bater um papo sobre as 4 fases. Então a Simone vai começar lendo pra gente o que a Bíblia diz sobre as crianças, que é a primeira fase. Todo mundo conhece uma criança, a gente vai falar sobre elas agora. Vamos lá. Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19:14. Nesse texto, Jesus estava pregando, falando do amor de Deus, da vida eterna, num lugar, e tinham muitas crianças brincando. Estou te contando rapidinho a história. Brincando, fazendo arte. E os discípulos, que eram os alunos de Jesus, estavam chamando a atenção dessas crianças. Não, olha, não faz barulho que o mestre está falando. E aí Jesus solta essa, dizendo que dos tais é o reino dos céus. Dizendo o que com isso? Que nas crianças existe uma inocência. E por que a gente está usando essa palavra inocência junto com as crianças? Porque na nossa sociedade hoje, as pessoas querem, muitas pessoas querem, que as crianças pulem a fase da inocência. Então existe um orgulho dizendo assim, olha como meu filho já é um adulto, olha como meu filho já tem raciocínios adultos. Independência. Independência, olha como meu filho é independente e ele é apenas uma criança. E a gente muitas vezes força essa criança a sair dessa inocência para ingressar num mundo que não é dela. Então, eu acho que o grande ponto aqui é porque a gente vive num mundo acelerado e a gente quer que as coisas andem rápidas demais, né? E a gente às vezes coloca isso nas nossas crianças. Então eu já ouvi muitas mães dizendo, nossa, não vejo a hora de sair da fralda, ou nossa, não vejo a hora de andar. E aí você acaba empurrando esse seu acelerar da vida nas crianças também, fazendo com que elas pulem a fase que são delas, né? Eu acho que a gente pode até pegar um paralelo com o que aconteceu com a gente, que a gente escutava alguns pais falando assim, olha, meu filho já está fazendo conta com 4 anos, já está fazendo conta de mais e menos. E o nosso filho não estava fazendo conta de mais e menos com 4 anos. E na nossa cabeça, num primeiro momento, dava um incômodo, mas será que a gente está fazendo certo? E depois a gente chegou à conclusão que sim, que o momento da criança, da inocência, realmente era brincar de carrinho, era, no caso das meninas, brincar de boneca, era realmente ter um mundo infantil, um mundo que a gente, adulto, está muitas vezes fora dele. E que a gente tem que ir até esse mundo, não tirar a criança desse mundo. E o inimigo quer tirar ele. Quer tirar a criança de lá. Quer trazer a criança para o mundo adulto. Por quê? Porque se você pula a fase da infância, em algum momento da vida dessa pessoa, ela vai se tornar um adulto infantilizado. Então são adultos que não passaram pela primeira fase. Mas a gente vai para a segunda fase, que vai envolver 2 grupos, que são os adolescentes. Lembra, vou repetir, não é aborrecente, não fale isso para o seu filho, não fale isso para ninguém, é adolescente, a primeira fase da juventude, e os jovens. Essa fase é uma fase muito difícil, porque ele está sendo apresentado para um monte de coisa nova, está tendo mudanças no corpo, mudança hormonal, é tudo muito novo. Não é fácil, a gente foi... É uma batalha. É uma batalha. Eu estou falando para você, mas eu sei que você passou por isso, então ninguém está inventando nada aqui, acontece. E a gente vai ler o texto agora, que fala que os jovens, o finalzinho, eles venceram o maligno.
Lê pra gente o texto, por favor. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. 1 João 2,13. Lembrando que isso aqui é um texto direcionado para uma pessoa que tem uma vida com Deus. Para vencer o maligno, e quando falo maligno é o diabo, o jovem tem que estar firmado, ele tem que estar com a vida dele dentro ou de acordo com a Bíblia, que a gente chama a palavra de Deus. Não dá para vencer o maligno, ou vencer o diabo, ou vencer todas as batalhas que esse jovem vai ter, se ele pular essa fase, ou para trás ou para frente. Não vai ser saudável. Ele tem que passar pelas fases entendendo que se ele estiver do lado de Jesus, ele vai vencer o maligno. Então todas essas coisas que vão ser apresentadas para ele, ele vai conseguir vencer. É uma fase muito interessante, porque se ele não viver essa fase de conhecer pessoas, de passear, de ir à igreja e viver esse momento bom que é a juventude, ele vai ser um adulto incompleto. Ele vai ser um idoso incompleto. E isso faz com que muitas vezes o adulto haja como um jovem, queira agir como um jovem. Eu até falo muitas vezes aqui em casa que não dá pra gente com certa idade falar, olha, agora eu vou agir como um jovenzinho. A gente não é jovem, mas eu passei a minha fase de juventude e vivi essa fase muito bem. Então é importante que para vencer o maligno, vencer o diabo, o jovem, se você é jovem, você tem que estar junto com Jesus. Aí você vai conseguir vencer problemas sexuais, problema de droga, problema de relacionamento, de rejeição, todas as coisas que acontecem no mundo dos jovens e que nós adultos temos que entender. Ah, mas é simples, olha como é tão simples do meu jovem resolver esse problema. Você já passou e você sabe que não é simples, porque o problema que muitas vezes ele está passando lá é um problema muito grave para ele. E a gente tem que ensinar que se ele seguir Jesus, ele vai vencer o maligno. Com certeza. Terceira fase, os adultos. Vamos aos adultos agora. Lê pra gente, por favor. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 5,14. Claro que está falando do adulto espiritual. O adulto que já... Esse texto fala do adulto espiritual, aquele que já viveu a primeira fase de conhecimento e ele cresceu e ele pode comer uma comida mais com substância. Substância, o pessoal fala? É sólido, né? É sólido, uma comida mais sólida. Mas a gente tem que lembrar que se eu for um adulto espiritual, uma pessoa madura espiritualmente falando, isso vai refletir na minha vida. Eu não vou precisar buscar refúgio em lugar nenhum. Eu não vou sentir um vazio que eu vou ter que buscar tentando ser um jovem ou tentando ter uma atitude de jovem, porque não vai ser isso que vai suprir minhas necessidades. A sua falta, o buraco que está dentro de você, a ausência que existe dentro de você, está ligada à falta de Deus na sua vida. Se você colocar Deus na sua vida, você vai se sentir preenchido e completo na idade que você tem. E aí a gente já vai ler o próximo texto, que é o Gênesis 2:24. Lê pra gente, por favor. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É o casamento, uma instituição que muitas pessoas querem ir contra. O casamento que Deus criou. Então é importante a gente pensar nisso. Mas a gente já vai para outra fase, que é a velhice ou o idoso. Para o idoso, existe um momento muito especial, porque é um momento que ele vai olhar para trás na vida. Eu ainda não estou nessa fase, mas eu já parei para analisar. Ele vai olhar para trás e vai ver o que ele conquistou ou o que ele deixou de conquistar. Ele vai dizer, acertei nisso, ou eu errei nisso, e por isso que os idosos, muitos têm sabedoria, porque eles entendem onde eles acertaram e onde eles erraram na vida. Então, quando você está nessa fase do idoso, o que eu devo procurar fazer? Eu devo procurar me sentir útil, porque você ainda tem muita coisa para dar, independente da idade que você está. Independente, você que está me vendo, que já está na terceira idade, aquela idade da maior experiência,
saiba, você tem valor e você pode ensinar muita gente. Você pode parar e contar suas histórias. E para quem quer ouvir, né? Mas é muito importante, né? Tem gente que não quer ouvir, não coloque seu foco em quem não quer ouvir. Certamente alguém vai querer ouvir e aprender com as suas histórias. É importante. A gente vai para o texto bíblico lá, dos idosos. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Salmo 92, 14 e 15. A sociedade quer falar para você, idoso, que você já passou, mas você não passou. Você pode dar frutos, dê frutos, encha suas forças, converse com pessoas, faça grupo de terceira idade, participe, se divirta, mas eu estou sem motivação, busque ajuda. Eu acho que o que é mais importante é a questão do equilíbrio, né? Em todas essas fases. A gente vê um desequilíbrio que hoje está ocorrendo na sociedade, as pessoas desvalorizando os nossos idosos, querendo tirar a infância das nossas crianças, querendo que o jovem continue jovem eternamente. Então, o desequilíbrio, eu acho que é o grande problema aí. E Deus criou a nossa vida com as fases bem certas, bem determinadas. Eu acho que isso é muito importante. Isso é uma coisa que, se a gente parar para analisar, se o diabo, o inimigo, consegue fazer isso, ele consegue desestruturar toda a sociedade. E a família. Porque quando você tem uma criança que age como adulto, quando você tem um adulto que quer agir como jovem, essa inversão de valores vai afetar em todas as áreas. Então você tem adultos extremamente irresponsáveis agindo como crianças. E essa fase, isso fica tudo bagunçado. Deus quer que a gente seja maduro. Deus quer que a gente amadureça na fase, como a Simone falou, cada fase de acordo com o que Deus quer. E a Simone vai ler esse texto pra gente, lê pra gente. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. 1 Coríntios 13, 11. Cada fase, uma fase. A gente vai concluir esse vídeo pensando numa planta e fazendo com que a nossa vida seja semelhante a uma planta. Primeiro a gente nasce, depois a gente cresce, depois a gente amadurece e depois a gente dá fruto. Se a gente seguir essa ordem de nascer, crescer, amadurecer e dar fruto, a nossa vida vai ser útil na mão de Deus. E é importante a gente estabelecer o que Deus quer para as nossas vidas. O melhor lugar que existe é estar onde Deus quer que a gente esteja. E aí eu vou para você que ainda não entendeu quem é Jesus na história do mundo. Jesus foi a principal pessoa que viveu entre nós. Ele veio aqui no mundo, ele viveu falando de vida eterna, amor ao próximo e dizendo: você quer ir para o céu? Eu quero ir para o céu. Então Jesus falou: me aceita como seu Salvador e o dia que você morrer você vai ter parte no céu comigo, eu vou te levar para o céu. Ele garante que ele vai levar a gente para o céu. Então é importante que você, para garantir a sua salvação, porque tudo isso aqui é passageiro, tudo que está acontecendo aqui é passageiro, os seus problemas são passageiros, assim como as suas vitórias também são passageiras. Tudo é passageiro. Tudo passa. Tem um tempo determinado. Eclesiastes 3. Eu coloquei aqui do lado. Eclesiastes 3. Tudo tem um tempo determinado. Tudo. Então você para e entenda que Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer mais do que você acordar, comer, se cansar e dormir. E no outro dia acordar. Mais do que isso, Deus tem uma coisa muito melhor para você. Ele te oferece uma qualidade de vida aqui e uma vida eterna depois que você morrer. Isso é maravilhoso, gente, maravilhoso. Então, agora sim, eu vou te pedir para você se inscrever no canal, para você ativar as notificações, para você comentar aqui embaixo e mandar o nosso vídeo para frente. É importante para a gente mandar essa corrente do bem para muita gente, para que outras pessoas possam ter acesso ao que Deus quer para a nossa vida. A gente tem que ser resistência no mundo onde está tudo atrapalhado e onde as pessoas não estão assumindo a idade que tem, quase todas. Tá bom, gente?
Beijão para vocês, bom final de semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.